Alô, oi. Bem, bom dia a todos, a todas. Bom dia ao senador Moca, que preside esta sessão. Bom dia ao senador Paulo Paim. Agradecer também as suas palavras e toda a consideração. Os demais senadores, a senadora presente, muito prazer estar aqui, prefeito de Rio Grande. Cumprimentar aqui as lideranças do setor, né, o Gabriel Calzavara, o Giovanni, presidente do Sindip, o Gabriel, que é do Rio Grande do Norte, Natal, presidente da colônia também de Mato Grosso do Sul. Cumprimentar todos os empresários, empresárias de Santa Catarina, que é o meu estado, e do Brasil, né, que estão aqui presentes, em peso, pescadores, pescadoras, assessores. Dizer da alegria, né, de estar aqui. Eu que estive por várias oportunidades, em função de meu mandato de ministro, do período de 2006 a 2010, foram praticamente 5 anos de trabalho, de muita construção, de muita participação. E aqui, senador Moca, agradecer também novamente ao Senado, que naquele período deu grandes contribuições, especialmente na aprovação de 2 leis. A lei que criou o Ministério da Pesca, em 2009, instituição responsável hoje por essa atividade, e a nova lei da pesca, que tramitava no Congresso Nacional faziam aproximadamente 14 anos, e que nós, em conjunto com o setor, discutimos um substitutivo e que foi aprovado na Câmara e foi aprovado no Senado. Então, o Senado deu uma grande contribuição, né, para o desenvolvimento da pesca e da aquicultura no Brasil. Aquele período foi um período interessante. Eu costumo dizer que, senadores e senadora, que os pescadores são verdadeiros heróis no Brasil. Se nós considerarmos os últimos 50 anos, a pesca se desenvolveu praticamente sem apoio do Estado brasileiro. Raramente o governo brasileiro teve políticas de incentivo, a não ser na década de 60, 70, com isenções fiscais, estímulos creditícios, mas a pesca sempre foi um setor secundarizado. E eu costumo dizer, se a pesca e a aquicultura tivesse tido o apoio que teve o frango, que teve a produção bovina no Brasil, que teve a produção de suínos, que teve esses segmentos que foram prioritários do governo brasileiro, do Estado brasileiro, hoje o Brasil seria uma potência nessa área. Eu não tenho dúvida em relação a isso. Então, o abandono do setor não permitiu com que esse segmento pudesse alçar a uma importância econômica e social maior do que nós temos hoje. Mesmo assim, a pesca e a cultura representam mais de 5 bilhões de reais de produto interno bruto. Nós temos um volume de empregos gerados muito significativo. Nós temos mais de 1 milhão de pescadores também artesanais no Brasil, ou seja, a pesca é um segmento que tem uma importância social e econômica bastante grande, mas tem um potencial extraordinário. Eu, como ministro, tive a oportunidade de conhecer os principais países produtores do mundo. A China, a Espanha, a Noruega, a Coreia, a Tailândia, o Chile, o Peru. Esses países todos são unânimes em dizer que o Brasil é o país hoje que tem o maior potencial e a maior possibilidade de expansão deste segmento. Então, significa que o Estado brasileiro, o Executivo, o Legislativo, o próprio Judiciário, precisam dar a devida importância, como vem dando a presidente Dilma, o presidente Lula, né, colocando esse setor como um setor de destaque. Mas eu tenho certeza que é preciso fazer muito, muito mais, para que a pesca e a cultura brasileira possam realmente deslanchar, e aí algumas preocupações são importantes. Eu acho que é consenso no setor que aquilo que foi um avanço na criação do Ministério, que foi o compartilhamento da gestão pesqueira, do ordenamento pesqueiro, hoje isso já está superado.
Nós precisamos fazer com que o Ministério da Pesca seja a autoridade única no setor e ele possa, evidentemente, com base em critérios ambientais, definir as regras, definir a legislação, definir as normativas para ordenar a pesca no Brasil. O compartilhamento tem engessado, tem levado a uma demora nas definições e tem comprometido o licenciamento e o ordenamento pesqueiro no Brasil. Então, nós, quando criamos o Ministério, definimos pelo compartilhamento porque foi a única forma de ter um acordo no governo e poder criar o Ministério da Pesca e Cultura. Mas esta fase está superada. Nós precisamos dar um segundo passo, que é efetivamente o Ministério assumir essa função e ser a autoridade única no setor. Há também uma preocupação com relação à importação de produtos. E isso é importante regular. Nós temos um mercado interno aquecido, nós aumentamos o consumo de 6,5 quilos habitante ano para 10 quilos habitante ano, nós aumentamos a produção de 1 milhão para 1.400.000 toneladas, mas o aumento da produção não tem dado conta da demanda. Evidentemente, a questão das importações é um processo que vem se constituindo no Brasil. Agora, nós precisamos regular isso, nós não podemos comprometer a produção nacional de pescado, não podemos comprometer a indústria nacional, não podemos comprometer os produtores nacionais, né, com a importação desenfreada desses produtos. E em relação à questão colocada aqui, a aposentadoria especial e a questão do seguro defeso. A aposentadoria especial é um benefício que os nossos pescadores brasileiros tinham e que perderam na reforma da Previdência em 98, senador Paim. Perderam. E eu tenho defendido esse direito porque é uma atividade insalubre, é uma atividade que gera problemas efetivamente de saúde dos nossos pescadores, especialmente problemas de pele, problemas de visão. Quer dizer, ou seja, a grande maioria dos pescadores, quando a gente implementa uma política, por exemplo, de alfabetização, de aumentar a sua formação, a primeira coisa que precisa providenciar são os óculos, em função da deficiência de visão, consequência da atividade, do sol, da água e assim por diante. Mesma coisa, a incidência de câncer de pele, por exemplo, é superior, muito superior a outras atividades. Por isso, os pescadores tinham uma aposentadoria especial até 98, mas na reforma da Previdência perderam esse direito. Então, é um direito que foi perdido e que os nossos pescadores lutam para que isso retorne. Evidentemente, a gente sabe das dificuldades disso. Quando eu fui ministro, essa questão estava na pauta, nós fizemos inúmeras reuniões no Ministério da Previdência, no Congresso Nacional, e a gente sabe das dificuldades. Agora, efetivamente, é um fato concreto, objetivo, né, um direito que, no meu entender, os nossos pescadores têm. Em relação ao seguro defeso, aqui há duas questões. Uma é o seguro defeso para o pescador artesanal, que é um direito, é uma política importante, porque no período de reprodução da espécie é preciso parar de pescar, para que a gente possa ter sustentabilidade, né, no desenvolvimento da pesca no Brasil. Alguns países não têm esse dispositivo, mas nós temos e nós consideramos ela muito importante. Ou seja, o período da reprodução precisa ser respeitado. Se precisa ser respeitado, o pescador precisa de ter uma renda adicional. E essa renda vem do seguro defeso, que é um salário mínimo por mês durante o período em que a pesca é proibida. Nós ampliamos, no período, no governo Lula, governo Dilma, se ampliou muitos investimentos nessa área. Né, um número quase infinito de pescadores que não tinham direito passaram a ter direito. E isso é importante que se mantenha. Cada espécie tem o seu período de reprodução e, portanto, cada espécie tem um período de defeso. Agora, há uma outra questão que eu acredito que é o tema aqui, senador Moca, que na verdade, é aquele pescador embarcado, que é seletista, que vai para o mar pescar, que tem um contrato de 6 meses, 8 meses, depois esse contrato finda, e esse pescador não tem direito ao seguro-desemprego, porque não completou um ano, né, de contrato, não tem esse direito ao seguro-desemprego, porque não tem um ano de contrato assinado. Por outro lado, não tem direito ao seguro-defeso, porque ele não é considerado um pescador profissional, ele é um trabalhador com vínculo empregatício. Então, esse trabalhador ele está no limbo.
da legislação. Ele não tem acesso a nenhum dos dois benefícios, nem o seguro-desemprego e nem o seguro-defeso. Eu acho que isso precisa ser equacionado. Ele fica na mão, ele é demitido, é exonerado, até porque a pesca é sazonal e muitas vezes os empresários não têm condições de sustentar um custo sem estar em atividade, sem poder pescar. Então, esse trabalhador está totalmente desprotegido. Eu acho que teria que achar uma maneira legal, uma brecha legal, né, fazer uma mudança na legislação para que esse pescador ele possa ser beneficiado. É um problema seríssimo em todos os estados onde há uma indústria pesqueira desenvolvida, como a Santa Catarina, Rio de Janeiro, está aqui o Ponce, né, Rio Grande do Norte, Ceará, o norte do nosso país, São Paulo, Rio Grande do Sul. Então, onde tem pesca industrial e trabalhador embarcado que pesca e tem vínculo empregatício, tem esse problema. Então, é um pescador desassistido, um pescador em que a lei não consegue proteger, e eu acho que precisa achar uma saída, que eu acho que é o tema, um dos temas principais aqui. Então, eu, nesses 10 minutos, de forma objetiva, né, procurei colocar essas ideias. Agora, destacar, finalizando o seguinte: o setor pesqueiro no Brasil é importante e é um setor que eu não tenho dúvida que nas próximas décadas vai orgulhar o Brasil, vai colocar o Brasil numa outra condição, porque o mundo consome cada vez mais pescado e um dos poucos, se não o único país que tem condições de expandir a produção é o nosso país, é o Brasil. Obrigado.